E aí galera, aqui é o Henrique Arão com mais uma aula de teoria musical para você. E hoje eu vou falar do que é aquele ponto colocado ao lado da figura de som. E ainda mais, eu vou falar o que é aquele segundo ponto colocado ao lado da figura de som. E é sobre esses pontos que eu vou falar nessa aula. Para você que não sabe, eu faço uma série de aulas de teoria musical online. Aqui na minha fanpage, eu não sei por onde você está me assistindo, se é pela fanpage, se é pelo canal no YouTube. Mas eu tenho um canal no YouTube que eu faço essa série de aulas. Eu também disponho nessa minha fanpage. Todas as terças, às 8 horas da noite, um conteúdo semanal, uma aula por semana, eu passo conteúdos novos. A cada semana é um conteúdo diferente. Eu paro meus trabalhos aqui no estúdio para fazer essas aulas para vocês. Essas aulas estão em ordem desde o zero. Então, se você quiser começar a teoria musical desde o zero, eu tenho da primeira aula até essa aula de hoje, de número 14. E hoje nós vamos falar de ponto de aumento. Você uma hora ou outra já deve ter se deparado com um ponto de aumento nas suas partituras, com um ponto colocado na figura, né? Um desses pontos. Você uma hora ou outra deve ter se deparado com um ponto colocado do lado da figura em uma das suas partituras, em uma das suas músicas, e provavelmente você deve ter ficado inculcado com o que exatamente você deve fazer ali. E é esse ponto que eu vou esclarecer contigo. Então vamos lá. Observe que toda a grafia desse ponto ele é sempre colocado à direita da nota. Esse ponto sempre está do lado direito da figura e ele representa um aumento do valor da figura. Por isso que nós chamamos de ponto de aumento, porque ele aumenta o valor da figura. Henrique, quanto tempo aumenta? Bem, esse ponto ele aumenta a metade do valor da figura. E como que eu sei a metade? Você lembra nas aulas anteriores em que nós falamos de valores, da divisão dos valores? Eu fiz uma live também, cerca de 30 a 40 minutos, falando sobre esses valores, sobre essa divisão. Se estiver pela minha fanpage, é só rolar alguns vídeos aqui embaixo que você vai ver as aulas. Se for pelo YouTube, eu tenho uma playlist só dessas aulas e lá tem um vídeo falando dessa divisão, falando dos valores, qual que é a metade de qual. Nesse momento eu vou acreditar que você já está entendendo este ponto, ok? Então pensa assim, um ponto colocado ao lado de uma figura serve para aumentar a metade do seu valor. Então se eu tenho uma mínima, significa que o valor que tiver a mínima, a metade da mínima vai ser a semínima. É como que você estivesse tocando o valor ou cantando, ou solfejando o valor da mínima, estendendo um pouco mais até o valor de semínima. Ou seja, a mínima não vai ter apenas o valor dela, ela vai ter um valor acrescentado por causa do ponto de aumento. É um valor além da mínima, um valor além da mínima. Você tem a mínima com um ponto, significa que você tem a mínima acrescentada com um valor a mais do tempo de duração que ela está sendo. Só que esse tempo é até a sua metade. Um outro exemplo, se você tem a semibreve pontuada, esse é o nome correto de falar, abrindo parênteses, esse é o nome correto de falar dessas figuras. Mínima pontuada, semínima pontuada, esse é o correto, tá? E não uma figura com ponto, entre outras nomenclaturas aí. O correto é falar mínima pontuada, semínima pontuada, ok? Continuando, uma semibreve pontuada significa que você vai ter o valor todo da semibreve, acrescentando ainda a sua metade. Qual é a metade da semibreve? Qual é a metade da semibreve? A metade da semibreve é a essa aí mesmo que você pensou, a mínima, muito bem. A mínima é a metade da semibreve. Logo, se a semibreve está pontuada, significa que você vai fazer todo o valor da semibreve e mais um valor de mínima, que é, respectivamente, o valor do ponto, a metade da semibreve. Um exemplo com semínima. Se você tem a semínima pontuada, significa que você vai tocar o valor da semínima e mais um pouco até a sua metade. Qual é a metade da semínima? A colcheia. Então você vai tocar a semínima e mais a colcheia. Só que, claro, esses valores não são picados.
Esse valor não é fazer o valor da semibreve, depois eu paro e faço o valor de mínima. Ou faço o valor de semínima e paro e faço o valor de colcheia. Não, é tudo junto. É só no momento de você pensar em tempos, do que você tá, o quanto tempo você vai estar produzindo aquele som. Ou seja, não pode ser interrompido esse som, mesmo quando você estiver contando. Você vai estar contando o valor de semibreve, você terminou a semibreve, pensando, eu terminei o valor da semibreve, ok. Agora eu vou fazer o valor do ponto. Não pode ter essa parada, não pode parar. O som não pode parar. Porque significa que se você tem uma figura pontuada, aquela figura ela está sendo estendida, o valor de tempo dela. O valor de tempo está sendo estendido. Não significa que você vai fazer o valor, parar e fazer um pouquinho mais. Não, isso aí é outra coisa. Não é o valor pontuado. O valor pontuado significa que você vai emitir o som da figura e continuar emitindo, contando agora. Agora estou fazendo o valor do ponto, mas o som ainda está continuando. Quem estiver de fora ouvindo não vai saber exatamente o quanto tempo que você vai estar fazendo. Se você está fazendo o valor do ponto ou o valor da figura, eles não estão lendo a sua partitura. Você que está lendo. Então você vai estar conscientemente olhando para a sua figura, executando o valor dela. E quando ela terminar o valor, você continua produzindo o som, só que na sua mente você sabe que agora você está executando o valor do ponto. E isso nos remete a uma lembrança da aula passada, do vídeo da aula passada sobre ligadura. Você lembra que eu falei na aula passada, que eu falei da ligadura, que o som da mesma entonação, quando você tem a ligadura, não pode ser interrompido, tal, aquela coisa toda? É exatamente isso. É a mesma coisa. A mesma coisa. Uma única diferença é a maneira de escrever, de notar. Mas em termos sonoros, em resultados sonoros, é a mesma coisa. Ou seja, se eu tenho uma figura de mesma entonação, vou pegar um exemplo prático. Eu tenho uma mínima ligada a uma semínima, mas são as mesmas notas. Lembra da aula passada? As mesmas notas, ok. Eu tenho uma mínima, e ela está ligada a uma semínima. Uma mínima ligada a uma semínima. A semínima é a metade da mínima. É a metade. Então a mínima, eu vou fazer o valor dela, só que ela está ligada. Não pode ter interrupção aí. Então vou fazer o valor de mínima até chegar ao valor de semínima e fazer esse valor. Olha só com ponto, olha o que acontece. Eu tenho a mínima pontuada. Tenho uma mínima com ponto. Significa que eu vou fazer o valor de mínima e fazer o valor de semínima, porque o ponto está representando a metade da mínima. A metade da mínima é a semínima. Olha que coisa louca. Então fica a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Olha esse exemplo aí, ó. Aqui eu tenho a mínima, a mesma entonação que uma semínima. Aqui a clave de sol, nota dó, nota dó. Estão ligadas da aula passada à ligadura de prolongação. E aqui embaixo também tem uma nota dó, outra nota dó na clave de fá. Ok, então eu tenho uma mínima ligada à sua metade, a semínima. Logo aqui no outro compasso, eu tenho uma mínima pontuada, Esse valor pontuado é igual a este valor ligado. Como disse, em termos sonoros, é igual. As duas são iguais, tanto o valor pontuado quanto o valor ligado. O ponto aqui representa a metade do valor da mínima. Então, este ponto está sendo, neste exemplo, a semínima, igual a isso. Então, mínima, mínima. Olha aqui nesse compasso, mínima, aqui, mínima. Semínima ligada e aqui o ponto, igual. Vamos ouvir? Valor pontuado agora. Mais uma vez, valor ligado. Valor pontuado. Tem a mesma duração. Os dois valores têm a mesma duração. Significa que o valor pontuado eu posso também escrever desta forma aqui, como está esse valor ligado. E aí, sacou?
Interessante, né? Tranquilo, não é mesmo? E a gente pode usar esse mesmo pensamento para as pausas. Esse mesmo pensamento, ou seja, eu tenho uma pausa pontuada. Significa que o valor de pausa vai ser acrescentado mais um tempo de duração de silêncio até a sua metade, se for um ponto. Henrique, eu entendi. Você falou até agora de um ponto, eu entendi. Mas e o valor de 2 pontos que você falou no começo do vídeo? O segundo ponto é a metade do primeiro ponto. O segundo ponto é a metade do primeiro ponto. Suponhamos que você tem uma mínima com 2 pontos. Uma mínima com 2 pontos. O primeiro ponto nós já sabemos que é a metade do valor da figura. E o segundo ponto, agora com essa nova informação, é a metade do primeiro ponto. Temos a mínima com 2 pontos. A mínima mais a metade da metade. Concluímos mínima, semínima, cocheia. Mínima, semínima, cocheia. Você vai fazer o valor da mínima, contando o valor da mínima. O som está contínuo, está sendo produzido. Valor de mínima. Pronto, acabou o valor de mínima. Você continua produzindo som até chegar ao valor de semínima. Você continua produzindo som e chega no valor da colcheia. Terminou o valor da colcheia, pronto. Cessou o som ali. Olha esse exemplo aí também, ó. Repara aqui que eu tenho a mínima com 2 pontos. Mesmo exemplo aqui no instrumento piano mesmo, clave de sol, clave de fá. Então eu tenho aqui nota dó aqui embaixo. Mínima, 2 pontos, mínimas, 2 pontos. Vamos escutar. Mais uma vez. Agora os valores ligados. Mais uma vez. Viu que não tem nenhuma diferença sonora, né? Só mesmo jeito de escrever. Então eu tenho aqui, ó, mínima pontuada 2 pontos. Equivale aqui, ó, mínima, mínima. Primeiro ponto, a metade da mínima. Aqui a metade da mínima, semínima, tá aqui. Segundo ponto, a metade do primeiro ponto. Se esse primeiro ponto é a metade da mínima, então o primeiro ponto é a semínima. Se estamos falando de metade, metade da semínima é a colcheia. Então ficou mínima, semínima, colcheia. É como se fosse aqui a mínima, semínima, esse primeiro ponto, e colcheia, colcheia, o segundo ponto. Você viu que pode colocar mais do que um ponto ao lado da figura. 2, 3, quantos pontos você quiser. Contanto que não fique exagerado na hora de você tocar, ou na hora de alguém ler a sua música, com aquele monte de ponto ao lado da figura, vai ficar aquela coisa, nossa, como é que eu vou contar tudo isso? E fique tranquilo que normalmente você não vai encontrar mais de 2 pontos na sua partitura. Mas em caráter de exercício é bom para a gente treinar. Repare que nós podemos substituir os valores pontuados por valores ligados. Só uma observação, atente para o detalhe que quando você escrever as pausas pontuadas e quiser substituir pelas pausas, assim como nós fazemos com as ligaduras, nas figuras pontuadas, tal, não use as ligaduras nas pausas, porque não vai ter coerência, não vai ter lógica. Uma vez que as pausas representam o valor de silêncio, então não tem muita coerência de você contar um valor de silêncio e ligar o valor de silêncio, colocar a ligadura lá, não tem muito sentido, ok? Observe esse detalhe quando você for substituir as pausas pontuadas por pausas e as suas metades de acordo com os pontos, com os números de pontos que você colocou ao lado dessa pausa. É só não colocar as ligaduras nas pausas. Essa é a aula de hoje. Espero que você esteja gostando desses conteúdos. Se você me segue no Snapchat, você vê um pouco do meu dia a dia. Lá tem algumas dicas de música e de produção. Eu também posto algumas coisas no Instagram. Se você quiser me seguir, eu vou deixar uns links aqui embaixo. E se você ainda não está participando do grupo fechado que eu tenho no Facebook, um grupo chamado Teoria Viva, eu convido você agora a participar. Coloque seu e-mail aqui embaixo. Lá a galera compartilha suas ideias, dão dicas, sacadas. Lá eles falam das suas experiências musicais, tem alguns conteúdos, tem conteúdos de outros professores, tem conteúdos exclusivos que eu posto só para a galera do grupo. Como disse, esse grupo fechado do Facebook se chama Teoria Viva, e se você quiser participar, coloque seu e-mail aqui embaixo que eu vou adicionar você. Independente do seu nível musical, se você está começando agora, se você já tem uma vasta experiência, se você é professor de música, vai só agregar ainda mais conhecimento
para a galera que está lá. É um grupo recém-criado, então os conteúdos estão sendo direcionados claramente ou diretamente à pergunta de alguém, especificamente no grupo. Então corre aí, coloque o seu e-mail para você participar do grupo, eu vou te adicionar. E quando você for adicionado no grupo, coloque lá a sua dúvida, o seu comentário, a sua dica ou sugestão, que talvez eu possa gravar um vídeo falando desse seu comentário, falando dessa sua dúvida, respondendo a sua questão lá no grupo. E também a galera vão estar participando, dando suas sugestões, te dando mais ideias, te dando mais clareza de algumas coisas que talvez você não esteja enxergando pelo seu ponto de vista. Alguém pode dar alguma dica, alguma palavra, alguma sugestão que te dá uma clareza muito maior e você pode começar a ter mais ideias, ter mais conclusões. E isso é ótimo. O compartilhamento dessas ideias, dessa interação, dessa troca de informação é muito bom e é enriquecedor. E convide alguém para participar. Mande esse vídeo para alguém que você acha que deve receber esses conteúdos e que queira participar de um grupo como esse. Te vejo no grupo e na próxima aula. E lembre-se, sempre com muita música!